Bom dia, meus amores, tudo bem? Uma nova semana, né? Novo dia, nova manhã. Que Deus nos abençoe, né, nesta manhã. Que dê muita saúde a todos nós, amém? No ensino religioso hoje, nós temos falando sobre a liberdade. Será que liberdade é essa? O amor liberta e a amizade constrói, né? Então tem uma tarefinha aqui que tem a situação de escravidão, né? Quando você é analfabeto, quando você está na miséria, tem muita pobreza, né? Desunião, tristeza, então você é escravo dessas situações. Aí para você se libertar dessa situação de escravidão, o que você tem que fazer? Aí tem lá 7 coisas. Tem analfabetismo, miséria, pobreza, guerra, desunião, tristeza e desânimo. Então essas são as escravidões que eles estão colocando aqui. Para você ficar livre dela, para se libertar, o que você tem que fazer? Por exemplo, analfabetismo, número 1. O que tem que você fazer para ficar livre desse analfabetismo? Ensinar a ler, né? Se você começar a aprender a ler, a escrever, você vai ficar livre desse analfabetismo, né? Então, você vai ensinar a ler, você vai colocar número 1, né? Tem o sinal de escravidão, né? A situação de escravidão e as ações que podem levar à libertação. Qual é a ação? Ensinar a ler. Então, a número 1, ensinar a ler. Por exemplo, tristeza, né? Tristeza tá na número 6. Aí qual que é? Falar da alegria de conhecer a Deus. Aí você acaba com sua tristeza, né? Ou pelo menos naquele momento. Se você conhecer e buscar a Deus, você vai acabar com a tristeza, né? Com essa escravidão de tristeza. Então, a número 6. E assim por diante. Você vai olhando qual é a escravidão e vai colocando um número aí que vai acabar com essa situação de escravidão. A número 2, né, no segundo momento, a língua portuguesa é substantivo próprio e comum. Lembrando que substantivo próprio é quando você especifica o ser, né? E comum é geral. Por exemplo, se eu falar só professor, só aluno, só escola e não falar o nome deles, é comum. Se eu falar só escola, né? A escola, o aluno, o professor, a borracha, o lápis, o caderno, a porta, né? A mesa, a rua. Então, se eu falar essas palavras sem falar um nome, é comum. Mas se eu falar o nome específico, é próprio. Aí, por exemplo, tem Pedro. Pedro é o nome de alguém, não é? Então é próprio. Se eu falar o aluno, é comum, porque eu não falei o nome de ninguém. Se eu falar celular, água, borracha, mochila, é comum. Então ele está falando para colocar P se for próprio e CO se for comum, tá? Marca, que tem Samsung. Quando é a marca de algum produto, também é próprio, porque está especificando, né? Falando que é aquela marca, tá? Se eu falar assim, professor João, aluno José, então é próprio, porque eu falei o nome deles. Então, quando eu falo o nome, é próprio. Mas se eu não falar o nome, é comum, tá? Depois, nós temos o terceiro momento, matemática. Na matemática, é um conteúdo novo, tá? Nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Comprimento, tá? É medir, né? O tamanho de alguma coisa ou de alguém, né? Se eu for medir o meu tamanho, né? Eu vou usar uma medida de comprimento. Aí nós temos lá no livro, na página 171 a 173. Lá tá assim, ó. Medidas não padronizadas. O que são não padronizadas? É aquela que cada um
você vai medir e cada um tem um tamanho. Por exemplo, o palmo, né? Você vai medir o seu braço aí em palmo. Palmo é da pontinha do polegar até o dedinho aqui, ó, mínimo, né? Aí o palmo você vai medir. Por que que não é padronizado? Porque cada mão é de um tamanho, né? O meu palmo é diferente do palmo de uma criança, do palmo de um homem, né? A mão de um homem é maior. Então, por isso que fala não padronizada, porque a mão, se for medir aqui, ó, a mão, cada um é de um tamanho. O pé, né? Você vai medir, aí você põe o pé, pé. Aí, quase que eu caí. Aí você vai medir com o pé. Aí cada um tem um pé de um tamanho, né? O tamanho é diferente de uma criança, de um adulto, de um homem. Por isso que fala não padronizado, tá? Porque cada um vai ter de um tamanho, né? O tamanho de um dedo, né? Assim, tem um dedo do meu, né? Cada um tem um dedo diferente. Então, por isso fala medidas não padronizadas, porque cada um tem um tamanho, né? O palmo, a mão é de um tamanho, o pé. Então, eu falo não padronizados, tá? Agora, padronizado é que já tem aquele padrão. Todo lugar você vai pegar uma régua, né? Uma régua. Aí você tem que ter uma régua aí na sua casa para medir. Aí a régua é do mesmo tamanho em qualquer lugar que você vai, né? O metro também é um instrumento de medida, a fita métrica, o metro articulado, aquele que a gente vai dobrando, né? A trena que os pedreiros usam, certo? Então tem o centímetro, aí você vai pegar na régua, eu vou deixar um vídeo para vocês explicando o centímetro, tá? Você pega a régua, do número 0 até no número 1 dá 1 centímetro. Do número 1 até no número 2 dá 2 centímetros. Aí vou deixar o vídeo explicando, né, para vocês o centímetro, metro, milímetro. E aqueles risquinhos no meio são os milímetros, tá? Se você contar do 0 até 1 vai dar 10 risquinhos. Se você contar do 1 até no 2 vai dar 10 risquinhos. Se você contar do 2 até o 3, vai dar 10 risquinhos. Então, aqueles 10 risquinhos significa que tem milímetro, 10 milímetros. Então, 10 milímetros vai dar 1 centímetro, tá? Aí você vai... Lá na apostila tá falando assim, no livro, quer dizer, no livro tá falando assim, medir a sua sala de aula, medir a porta da sua sala de aula. Nós não estamos numa sala de aula, então você vai medir da sua casa, tá? A sala da sua casa, a porta da sua casa, a mesa da sua casa. Então, tudo que estiver falando de escola, você vai medir o da sua casa, tá bom? Aí, qualquer dúvida é só me perguntar, ok? Então, bons estudos e dúvidas é só me ligar ou mandar mensagem, tá bom? Beijo, uma boa semana e até mais. Tchau!